Bom, pessoal, a gente começa hoje a construção do violão e essa construção vai se estender até o segundo semestre. Normalmente, a partir do segundo ano, na verdade, as disciplinas, como são semestrais, cada semestre o aluno constrói um instrumento. Mas no primeiro ano, os calouros, como vocês, têm um ano para construir o instrumento. E por que isso? Porque, primeiro, vocês não têm prática, vocês não têm habilidade suficiente para, em tão curto período de tempo, fazer um instrumento. E o que a gente quer é que vocês construam um instrumento de alto nível técnico, de alta qualidade, né? O que a gente chama de excelência. E por isso esse tempo extra, esse prazo alongado, vamos dizer assim, porque o objetivo é esse, construir um instrumento de luthier. É o primeiro instrumento que vocês vão fazer, mas não significa que é um instrumento de baixa qualidade. Não é? Não, tem que ser um instrumento de alta qualidade, preciso, limpo, embora simples. Na verdade, o violão Torres é um instrumento tecnicamente simples, vamos dizer assim, né? Bom, como tudo que a gente faz de importante na vida, a gente precisa de um método, um planejamento, né? Aliás, isso é um dado muito importante. Vocês vão ter aula, tem um cronograma que a gente vai apresentar para vocês, ou já apresentamos, não sei. E é importante que, para vir para a aula, você tem que olhar no cronograma, saber, bom, eu estou nesse ponto, nessa etapa do curso da construção do instrumento, que materiais eu preciso para atingir o objetivo da aula, né? Não adianta chegar aqui no curso e, esqueci em casa a lixa, não trouxe as ferramentas, não trouxe isso, não trouxe aquilo, porque daí a coisa não funciona. Então, sempre tem que ter um planejamento de longo prazo, no nosso caso é de um ano, mas tem que ter um planejamento semestral também, um planejamento semanal, diário, de cada coisa que vocês vão fazer. Tem que ter concentração para que o resultado seja alcançado, o objetivo seja alcançado. Bom, aqui no curso de luteria a gente usa um método de construção que é baseado na dificuldade crescente dessas etapas. Ou seja, a primeira etapa vai ter uma dificuldade menor do que a terceira vai ser maior que a segunda, a quarta maior do que a terceira e assim por diante. É uma dificuldade crescente, que é uma forma de vocês, como em princípio vocês não têm experiência nenhuma, é uma forma de vocês irem adquirindo uma certa musculatura, vamos dizer assim, né? Um treinamento para trabalhar com a madeira, para aprender a trabalhar com as ferramentas, ganhando confiança para trabalhar com os materiais, de modo que vocês consigam progredir e que também as perdas sejam minimizadas, né? Que significa perder? Você fala assim, eu perdi o cavalete, eu perdi o braço do instrumento, eu perdi a caixa. Significa, não que você não encontra, mas significa que você cometeu um erro, avançou nas dimensões daquela peça e, portanto, aquela peça precisa ser descartada, né? Então, com esse método da dificuldade crescente, a gente controla melhor essas perdas e vocês atingem o objetivo que é a construção do instrumento de alto nível técnico. Vocês podem até imaginar que sempre a gente faz assim, né? Começa do mais fácil e vai para o mais difícil, mas na verdade não é. Na luteria não é assim não, porque para um luthier profissional não existe algo que seja mais fácil ou mais difícil, uma tarefa que seja mais fácil ou mais difícil do que outra. Né? Tudo tem a mesma facilidade, a mesma dificuldade, na verdade. Em que sentido isso? No sentido que, se eu me proponho a esculpir um braço, entalhar um braço, eu vou conseguir, com a minha técnica, fazer
essa escultura, esse entalhe do braço de forma perfeita. Né? E se eu me proponho a entalhar, por exemplo, essas travessas aqui, ó, isso aqui chama de travessa, né? Essas barras aqui. São simples, mas eu vou fazer de forma perfeita. Para a gente, para um luthier profissional, não existe diferença entre fazer isso ou fazer isso aqui no braço. Mas para vocês existem, né? Porque, na verdade, o que tem aqui, o braço é muito mais complexo, porque ele tem uma geometria mais complexa, tem uma composição de curvas, de planos, que é muito mais complicado, então fica mais difícil para vocês fazer isso. Então, para um luthier, tanto faz começar por aqui pela caixa, né? Cada luthier tem um método que escolhe, que está habituado a construir. E vocês vão, ao contrário disso, vão fazer esse procedimento. É essencial que vocês sigam esse procedimento que está no cronograma, que é começar das partes mais simples, e ir adquirindo uma intimidade, vamos dizer assim, com a madeira, com as ferramentas, e assim vai progredindo para as coisas mais complicadas. Tá certo? Então, por onde a gente vai começar? Pela estrutura interna do instrumento. Né? Que são esse aqui chama barra do leque. Ó. Tá vendo? Isso aqui parece um leque, né? Tem essa abertura. Então, fazer essas partes aqui, essas travessas, reforço da boca. Depois, aqui, isso aqui é um molde, né? Uma forma com a lateral já feita. Depois, isso daqui chama-se taco, taco superior, taco inferior, contrafaixa, a parte dos frisos, né? Escala, cavalete, escala isso daqui, ó, tá? Cavalete e finalmente o braço. Ou seja, terminado esse semestre, vocês vão ter todas essas partes, mas não vão ter um instrumento ainda. Aí no segundo semestre nós vamos montar essas partes e chegar à conclusão do curso, que é a construção do instrumento pronto, tocando, afinado. Bom, seguindo esse método de construção, o primeiro semestre vai ser concentrado naquilo que a gente chama de entalhe. Entalhar uma peça de madeira significa partir de uma madeira bruta e remover material dessa madeira bruta até que ela adquira uma certa forma, uma certa geometria, uma certa dimensão. Tá? Então, é um processo de remoção de material. O primeiro semestre vai ser quase que totalmente voltado para isso. A gente não vai construir, na verdade, nada, não vai montar nada. A partir do segundo semestre, com todas essas peças entalhadas, a gente vai montar um instrumento. Tá? Então, foco do primeiro semestre, entalhe. Para entalhar madeira, a gente precisa de basicamente 3 tipos de ferramentas, vamos dizer assim. Ferramenta de medição e de traçagem, ferramenta de corte e ferramenta de desbaste. São essas 3 coisas que vocês precisam. E agora eu vou passar a explicar para vocês cada uma dessas ferramentas que a gente vai usar nesse primeiro semestre do curso. Essa explicação, veja bem, é muito importante falar isso. É uma explicação concentrada sobre essas ferramentas que vocês vão usar na construção desse instrumento. Não é? O número de ferramentas de medição, de traçagem, de corte, de desbaste é uma coisa gigantesca. E nós não podemos não dá tempo para a gente para explicar todas essas ferramentas, como é que elas funcionam, como elas são construídas, como elas são empregadas. Então isso cabe a vocês, alunos,
depois, por conta própria, sair investigando essas coisas, né? O luthier ele está sempre aprendendo, está sempre indo atrás de livros, a internet está cheia de material informativo sobre isso, né? Então a gente vai se concentrar, vai ser focado nas ferramentas que a gente vai usar, mas cabe a vocês expandir isso, né? Para além desse conjunto limitado sobre o qual nós vamos falar agora. Tá certo? Então agora nós vamos ver cada um desses grupos de ferramentas e eu vou explicar como as ferramentas, mostrar que ferramentas são essas, explicar como elas funcionam e fazer uma demonstração de como vocês vão empregar essas ferramentas no entalhe das peças, que é o objetivo desse primeiro semestre. Bom, pessoal, as ferramentas de medição e de traçagem que nós vamos usar aqui no curso, nessas primeiras aulas, primeiras semanas pelo menos, né? Depois, à medida que o curso vai se desenvolvendo, nós vamos precisar de outras ferramentas, a gente vai apresentar para vocês, mas essas são as básicas que nós vamos usar agora nas próximas semanas. São elas réguas de aço, né? O paquímetro, o compasso confuso, esquadro de luz e esquadro náutico. Então, basicamente, régua a gente usa para dimensões, para as maiores dimensões, né? Então, aqui a gente tem uma régua de 30, de 50, no curso também tem uma régua de 1 metro. E régua de aço, a gente, se vocês puderem comprar, seria bom. Aqui no curso nós temos, mas se vocês puderem comprar para ter em casa, seria bom no ateliê de vocês. Nesse caso, uma boa marca é essa daqui, ó. A Trident, não sei se vai ser perceptível, dá para ver? Acho que dá, né? Trident. Né? Não comprem réguas muito baratinhas não, porque principalmente essas maiores, elas de 1 metro, por exemplo, elas acabam, a régua mais barata acaba não sendo exatamente uma régua, é uma régua torta, então não tem muita utilidade para a gente, né? Precisão das réguas, 1 milímetro. 1 milímetro é a milésima parte de 1 metro, tá certo? Quadro de luz, vamos ver primeiro isso daqui. Que eu tô checando o quê? Primeiro, se essas duas faces aqui estão com 90 graus. Se não tiverem, olha lá, tá vendo? Não sei se dá para perceber nessa luz, dá assim, né? Ó. Essa luz que aparece indica pra gente que a superfície não está com 90 graus, não está plana, né? Tá vendo? Então isso aqui é muito útil também, vocês precisam ter, todo luthier precisa ter um esquadro de luz. Esquadro náutico. Qual é a utilidade do esquadro náutico? É a seguinte. Digamos que você tem uma linha de centro aqui, ó, do instrumento, seja essa daqui. Então, o esquadro náutico ele tem uma linha no zero, ele tem é um esquadro que tem uma régua aqui, milimetrada, né? Só que, diferentemente de uma régua como essa, que vai progressivamente, né? Por exemplo, essa aqui tem 25 centímetros. O esquadro náutico ele tem um zero e a partir daqui à direita ele cresce na escala, vai até 12 e aqui ele vai indo do zero para menos 12. Isso é muito útil porque na luteria e na construção de instrumentos, 99% das formas com as quais a gente trabalha são formas simétricas. Ou seja, o lado direito é espelhado do lado esquerdo. Então é útil a gente ter uma ferramenta, um instrumento que permita, a partir da linha de centro, traçar as mesmas dimensões. Eu tenho 0 aqui, 5 aqui, 5 aqui. Eu garanto que essa peça, essa forma que eu estou traçando o instrumento, está alinhada e está
a partir da linha de centro, né? Ela está centralizada no instrumento. Se eu for fazer a mesma operação com uma régua como essa, fica muito mais difícil. Induz a erro, tá? O compasso, o esquadrão tem outra funcionalidade que eu vou explicar daqui a pouco. É esquadro confuso. Fuso é esse mecanismo que tem aqui. Tá? A gente gira e controla a abertura do compasso. Ele é útil porque num compasso comum, sem o fuso, eu mexo aqui, eu faço uma força aqui, eu altero essa abertura. Pela simples força que eu exerço aqui. Com o compasso confuso eu não consigo fazer isso. Então ele garante que quando eu for usar o compasso, durante o movimento, ele não vai se alterar. Né? Então sai um círculo perfeito. Se vocês forem comprar compasso, compre compasso confuso. Beleza? Paquímetro. Paquímetro é uma ferramenta muito preciosa na loteria. Ele é empregado em dimensões reduzidas, né, até 15 milímetros. É lógico que existem paquímetros maiores que em profissional de ajustador mecânico, torneiro mecânico usa paquímetros maiores. Mas aqui na loteria, pelo menos aqui no curso de loteria, a gente tem esses paquímetros que medem até 15 milímetros, 15 centímetros, perdão. E é o que a gente recomenda para vocês, se vocês forem comprar. Se forem comprar, o ideal, recomendável, é da Mito Toyo. Não sei se dá para ver a marca aqui. Mito Toyo. Né? Uma marca excelente. Qual é a funcionalidade que o paquímetro oferece para a gente? Por exemplo, nessas tarraxas, que são as tarraxas do violão, eu posso medir com muito mais precisão do que com uma régua o diâmetro desse furo. Tá? Usei as pontas para medir o diâmetro do furo. Eu posso usar esse varão aqui para medir a profundidade dos pinos das tarraxas. Posso medir também o diâmetro do furo onde passam as cordas, se for o caso. Tá? Então, medidas externas de furo, medida interna de cavidades, né? E medida de profundidade. São as três funcionalidades principais de um paquímetro. Deve estar aparecendo aí para vocês um diagrama com a imagem um desenho, né, do paquímetro com todas a nomenclatura de todas essas partes do paquímetro. E depois, na aula presencial, a gente vai fazer um exercício onde eu vou explicar exatamente como extrair a medida de peças com o paquímetro, tá? Que não dá para fazer assim em vídeo. Seria legal a gente fazer na aula mesmo, ao vivo, né? A vantagem do paquímetro sobre a régua é que ele tem uma precisão de 5 centésimos de milímetro, né? Régua tem a precisão de 1 milímetro. O paquímetro tem a precisão de 5 centésimos de milímetro, é muito mais preciso. Na loteria, a gente não necessita esse grau. Assim, o que a gente precisa na loteria, a gente trabalha com décimo de milímetro. Então, 5 centésimos é mais do que suficiente porque a gente precisa, né? E ele também ajuda a gente numa série de problemas. Por exemplo, nessas tarraxas aqui. Eu preciso determinar qual é a distância entre os pinos para fazer os furos. Ou seja, a distância, eu preciso saber a distância entre os centros. Né? Se eu tenho apenas uma régua, eu vou ter que meio que fazer coisa, ó, tá vendo? Parece que é 34, isso daqui, pela régua. Com o paquímetro é muito mais preciso, porque eu simplesmente pego essa distância externa dos furos, tem 45, soma com a distância interna dos furos, que tem 25,
25 mais 45, 70. Dividido por 2, 35. Então, a distância correta é 35. E não 34, como estava me induzindo a régua. Né? A régua, de uma forma geral, tem problema de paralaxe. Induz a gente a erro de paralaxe. Erro de paralaxe é o seguinte: eu coloco aqui a régua, por exemplo, vamos acertar aqui, 20. Eu coloco a régua sobre uma linha. E dependendo da maneira como eu olho, eu enxergo 20, ou 20 um pouquinho mais que 20, ou um pouquinho menos que 20. Porque é uma questão de perspectiva da visão, né? A régua, então tem essa questão do erro do paralaxe. Aqui não tem esse problema. Aliás, tem, mas como a precisão dele é de 5 centésimos de milímetro, esse tipo de erro, essa magnitude de erro é desprezível para a gente não teria. Tá certo? Que mais? Eu já falei das réguas, do esquadro. Uma coisa importante. Essas ferramentas a gente usa de forma combinada, de preferência. Né? Principalmente a régua, viu, gente? A régua é se você tem um instrumento para construir, você tem apenas a régua, a probabilidade de que esse instrumento fique impreciso é muito grande. Né? Agora, se você usar a régua combinado com outras ferramentas, você ganha na precisão. Vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui é um fundo de um violão. Né? A gente tem uma linha de centro aqui. E tem as 3 travessas do fundo. Tá certo? Tem uma medida específica que está lá na planta, vocês vão checar. Aqui tem uma medida, aqui tem uma outra e aqui tem uma outra medida. Agora, como traçar isso na madeira de tal forma que eu garanta o alinhamento? Isso aqui, essas travessas não precisam estar não apenas nas medidas corretas, nessa distância a partir desse ponto aqui, ou desse, tanto faz, mas elas precisam estar perpendiculares a essa linha de centro. Não é? Então, usando essas ferramentas de medição, usando as ferramentas de medição em conjunto, a gente chega nesse objetivo. Por exemplo, o que eu faço? Olha, alinho a minha régua na linha de centro. Tá? O esquadro, ele vai deslizar. Esse deslizamento aqui do esquadro garante para a gente que tudo que eu traçar a partir daqui vai estar perpendicular à linha de centro. Então é a combinação das duas coisas. E como é que eu faço? Eu chego aqui na medida que eu estabeleci, firmo, faço essa rotação da régua, e daí eu posso traçar a linha aqui. Tracei a linha, volto para a mesma posição, aqui, volto para cá, e corro o esquadro novamente. Faço o mesmo movimento, traço. Volto. Né? Vou para cá. E traço outra linha. Entenderam? Então, eu tenho uma linha de centro, 3 linhas precisamente determinadas e, o mais importante, perpendiculares. Agora, é claro que na hora de colar a travessa, eu tenho que garantir de alguma forma que essa travessa esteja centralizada, né? Esse é outro erro também que se comete. Vou colar a travessa e ela se desloca aqui. Né? Esses pequenos erros que podem acontecer durante a construção são evitáveis se a gente usar as ferramentas de medição e de traçagem da forma adequada, com paciência, com
concentração, né? E finalizar o procedimento, que é o da colagem, também com cuidado, na verdade, né? Um instrumento que é feito com cuidado, todas as partes são perfeitamente esculpidas, entalhadas e coladas, fica um instrumento perfeito, que esse é o objetivo, né? Agora, se eu vou cometendo um pequeno erro aqui, outro ali, a hora de cortar para fazer o encaixe, eu cometo um outro erro, isso vai montando um instrumento que não é um instrumento, é um monstro no final, né? E o valor do instrumento de música está diretamente ligado à precisão com que ele é construído. Porque isso impacta na eficácia do instrumento, na performance do instrumento, dele ter mais ou menos som, né? E ser mais ou menos tocável. Tá certo? Então, essas são as ferramentas de medição e de traçagem que a gente vai usar agora, nesse primeiro semestre. Vamos ver agora a ferramenta de corte. Bom, os instrumentos de corte que vocês vão usar agora no primeiro semestre são basicamente formão, que é essa ferramenta aqui, ó. Né? Existem vários tipos de formão. Esse aqui é um formol de bisel simples. Deve ter, nesse material que eu estou passando aqui para vocês, uma projeção, um diagrama com fotos, né? Com desenhos de formões mostrando os tipos que existem. Esse aqui é bisel simples. Aí na Federal a gente tem os formões que foram comprados, são todos bisel duplo. Tá? Na lista de material que eu forneço para vocês, está pedido 2 formões de bisel simples desse tipo aqui. Tá? Além do formão, faca também, faca de luthier e a plana de dedo. Tanto os formões, quanto as facas, quanto as planas, existem uma infinidade de tipos, de modelos, tamanhos. Então, não cabe aqui eu ficar falando sobre todos esses tipos, modelos e tamanhos. Vocês têm que ir atrás disso por conta própria, investigar. Eu já falei isso, né? Vocês têm que, por conta própria, descobrir essas coisas. E existe material em abundância na internet, em livros, na Biblioteca da Federal. Aqui a gente se concentra apenas sobre os instrumentos que nós vamos usar e como manusear, né? Isso que é o mais importante. E nesse caso aqui dos instrumentos, das ferramentas de corte, os cuidados que a gente tem que ter. Não tem que ter cuidado nenhum com o instrumento de medida, certo? Porque ele não vai fazer mal nenhum para a gente. Agora, isso daqui pode machucar, pode cortar e muito, né? E por quê? Porque eles, para funcionar, para ser eficiente, essas ferramentas têm que estar muito bem afiadas. Se você está empregando qualquer uma dessas ferramentas aqui e ela não está cortando o material, significa que ela não está afiada ou que você não sabe usar. Daí faz parte, vocês vão aprender a usar isso. Se não tiver afiada, vocês falem com a gente, com os professores, né, comigo, com o professor Jares, com o professor Schubert, ou com a Mari e o Edmar, que são os técnicos, para que eles providenciem a fiação das ferramentas para vocês, tá bom? Posteriormente, ainda nesse semestre, nós vamos ter uma aula específica sobre a fiação de ferramentas. E daí, se vocês estiverem já com os formões e as facas, vocês vão ter a possibilidade de afiar essas ferramentas por conta própria, tá? Vocês não podem, em hipótese alguma, afiar as ferramentas que pertencem ao curso. Ok? Vocês só podem, só vão, no momento vocês não podem afiar nada, mas depois dessa aula, vocês vão poder afiar as ferramentas de vocês. Eu falei que tem que ser bem afiado isso daqui, né? Deixa eu ver se ele tá, vamos ver aqui, ó. Será que consigo mostrar para vocês? Ó, tá vendo? Ele tem que ser capaz de depilar, não sei se vocês percebem. Ó. Isso é fio de... Aqui tá cheio de pelo.
né? A faca tem que estar nesse ponto para poder trabalhar com madeira. Se não tiver nesse ponto, ela não vai funcionar na madeira. Tá? Vamos começar pela planinha. A planinha, olha, tem vários tamanhos. Essa aqui é uma das menorzinhas que a gente tem. E eu estou mostrando ela porque é a que vocês vão usar para trabalhar já nas próximas aulas com as barras do leque e as travessas, né? Então, ela é feita assim, ó, ela é facilmente desmontável, na verdade. Tira essa parte aqui de cima, tira isso aqui é chamado faca, tá? Não é uma faca, né? Mas na plana, esse metal que vai dentro da plana é chamado de faca da plana, tá? Então, para ajustar isso, deixa essa câmera não está bem, deixa um minuto só para tentar melhorar para vocês isso. Então, coloco sobre a bancada, coloco a faca, encaixo isso aqui que a gente chama de contra-faca e aperta, né? Isso aqui está encostando, ó, tá vendo lá embaixo, né? Apertou. Tá tirando muito pouquinho, tá vendo? Mas às vezes é isso mesmo que a gente precisa. Se for o caso de tirar um pouco mais, dá uma batidinha aqui na frente, assim, com o martelo. Ó, como aumentou, tá vendo? É assim que tem que funcionar. Se quiser diminuir, bate aqui na traseirinha, ó. Ó, voltou para pouco. Parece primitivo, né? Mas é assim que funciona. Tá bom? Por que funciona dessa forma? Porque isso aqui, a faca que está aqui dentro, ela, quando ela recebe o impacto pela frente, a faca se projeta para frente, né? Como se tivesse um carro aqui, ó. Esse aqui é o automóvel, esse aqui é o passageiro. Você bate o carro de frente, o passageiro se projeta para o vidro. Não é? E é assim que faz aqui também. Agora, se o carro toma uma pancada por trás, o passageiro se projeta para trás, né? É a mesma coisa aqui. Vi que fica um pouco de cavaco aqui, né? Então, nesses casos, a gente tem que ter um pincelzinho para remover. Não pode, em hipótese alguma, soprar isso daqui. Tá? Que a tendência natural é essa, né? Tem o cavaquinho ali dentro, a gente vai e sopra. Não pode, porque soprar, quando a gente sopra, vai gotícula de água, né? De vapor da água, e essa gotícula vai provocar oxidação aqui da faca, né? Que é aço, vai enferrujar, e daí a gente perde o corte. Então, é isso, porque esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Isso aqui não oferece perigo para a gente, né? Formão. Formão oferece perigo, sim. Então, como é que ele tem que ser usado? Normalmente com o bisel é essa parte de baixo aqui, não está vendo, né? Bisel é essa parte de baixo aqui, tá vendo? Aqui as costas, a parte de baixo aqui é o bisel. Faz esse, onde tem o chanfro. Eu tenho que sempre trabalhar com as duas mãos segurando a ferramenta. Imagina, por analogia, um carro automático que tem acelerador e freio. A minha mão direita é o acelerador, que empurra, e a minha mão esquerda é o freio, é o que segura. Isso é muito importante, muito importante. Jamais a gente vai trabalhar assim, ó, sem freio, né? Então a gente tem que sempre, porque daí, se você tem o freio, você controla o quanto é removido. Ó, tá vendo? Ó? Tranquilo, né? Agora, o fato da gente ter que usar as duas mãos para trabalhar com o formão significa que a peça tem que estar muito bem fixada sobre a bancada. Como está aqui, ó. A peça está presa.
né? Então, a regra é essa. A peça tem que estar firmemente fixada na bancada e eu tenho que usar as duas mãos, né, para a mão esquerda como freio e a mão direita como acelerador. Tem casos, é lógico que, por exemplo, quando tem um canal, a gente usa aqui como uma raspilha, então usa assim, ó, raspando a ferramenta, o metal, a faca, né? É diferente, daí é outra coisa. Ó, posso usar para raspar. Mas normalmente o uso mais comum é esse daqui, onde você empurra o formão e vai removendo material e segurando aqui. Faca, muito parecido com o formão também, mesma coisa. A faca a gente trabalha com uma alavanca, né? Ou seja, a minha mão segura a faca. Isso, eu sou destro, né? O canhoto é o contrário, invertido. E esse dedo aqui, ó, forma uma alavanca e empurra. Ó. Tá vendo como sai o material? Ó. Basicamente isso. Então, com essas três ferramentas, dá para fazer de corte, né? Dá para fazer tudo que... todo o programa do primeiro semestre desse curso, tá? Falta agora a ferramenta de desbaste. Vamos conversar um pouco agora sobre ferramenta de desbaste. O que é uma ferramenta de desbaste? É mais fácil entender pensando na ferramenta de corte. Uma ferramenta de corte, ela tem uma única aresta de corte, tá vendo? Uma faca, por exemplo, só tem uma aresta de corte. Isso daqui é o fio dela, né? Essa que a gente chama de aresta de corte. Agora, quando uma ferramenta ela tem múltiplas arestas de corte, então a gente chama isso de desbaste, que é o caso, por exemplo, da lima, da lixa, da grosa, né? Na verdade, cada uma dessas partes mínimas partes, da grosa, da lima e desses grãozinhos de óxido de alumínio que tem aqui, tem uma aresta de corte, né? Então, na verdade, é sempre necessário ter uma aresta para remover material, para seccionar o material. Se ele é múltiplo, a gente chama de ferramenta de desbaste. Se é único, a gente chama de ferramenta de corte, né? Então, as ferramentas de desbaste são essas: lixa, que a gente vai usar, né? Na verdade, agora no próximo semestre. Lixa, lima e grosa. Também, como no caso das outras, a gente tem vários tipos de tamanhos, formatos e funcionalidades, né? Essas aqui é o que a gente vai usar, essas básicas aqui. No caso da lixa, a gente jamais não, né? Mas nunca vai usar a lixa assim, ó, pegando a lixa e fazendo isso. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque na loteria a gente procura deixar muito bem delineado o perfil das formas. E quando a gente usa a lixa com a mão, a gente apaga o perfil das formas. O que a gente chama de sabonetar, né? Qual é o formato de um sabonete? É algo tudo arredondado, não tem, as linhas desaparecem, né? Não existem linhas lá. Agora, no instrumento, como esse aqui, ó, eu quero preservar essas linhas. Isso aqui é muito importante, porque torna visível exatamente as linhas e as formas, e é isso que dá beleza para o instrumento, né? Então, se eu começar a usar a lixa dessa forma, eu vou apagar essas linhas, tá certo? Então, a gente não usa a lixa assim, só em casos, por exemplo, quando a gente vai dar acabamento no instrumento, que tem que usar lixas muito finas, daí sim a gente usa isso, né? Mas lixas grossas a gente não usa. Assim, o que a gente faz com a lixa grossa? A gente sempre apoia ela
numa determinada forma. Ó, por exemplo, aqui tem uma lixa grossa que está colada, né, numa peça de madeira que tem esquadro, porque dessa forma eu posso trabalhar lixando, mas mantendo o esquadro, né? Isso daqui, por exemplo, seria o caso de usar para fazer um cavalete, né? Eu preciso disso. Essa outra aqui, ó, mesma coisa, tá vendo? É uma lixa colada numa superfície que aqui é um plano e aqui é uma certa curvatura. Por quê? Porque quando eu for trabalhar aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Ó, eu encaixo aqui, ó. Ele vai manter a forma, ele vai copiar, né, a forma da lixa. Depois eu inverto para esse lado. Ó, inverteu aqui. A mesma coisa aqui para baixo, obviamente, né? Tá vendo? Isso daqui, por exemplo. Aqui eu tenho uma curva, eu vou fazer com essa curva aqui, com essa superfície aqui. Então, à medida que a gente vai montando o nosso ateliê, a gente vai construindo essas pequenas formas aqui, né? Tá vendo? Esses suportes, né, para lixa de tudo quanto é tamanho e formato. Tem esse também, ó. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma curva como essa daqui, eu preciso do oposto dela, né? Ou seja, aqui eu tenho uma superfície convexa, então eu preciso de uma lixa numa superfície côncava. E aqui é o oposto disso. Aqui. Então, eu quero desbastar essa superfície. Qual o cuidado que eu tenho que ter quando manuseio as ferramentas de desbaste? É de manter uma certa, vamos dizer assim, uma firmeza com o uso da ferramenta, né? Então, aqui eu vou cobrir, né, minha mão, deixa eu fazer assim. Então, qual é a tendência da mão? Olha, isso daqui funcionar como uma gangorra, né? Então, se eu estou aqui, o peso dessa ferramenta é maior para esse lado. A tendência é fazer isso, baixar aqui. Quando eu estou aqui, a tendência, o peso da ferramenta, o peso da mão, a tendência é fazer isso. Então, esse movimento tende a quê? Arredondar essa superfície. Né? O que a gente não quer. A gente quer fazer. Então, a gente quer deixar isso perfeitamente perpendicular aqui. Então, tem que ter muito cuidado no controle da mão. Em vez de fazer isso, que é a tendência normal. Isso serve para lima, vê o cavaco que sai como é fininho, né? Isso serve para grosa. Isso serve para lixa. Veja que o movimento aqui qual é? Ele é uma combinação. Né? Eu começo aqui e termino aqui. E começo aqui e termino aqui. Eu combino esse movimento com esse movimento. Né? Então forma assim, ó. Né? Por quê? Porque eu quero deixar essa superfície o mais retilínea possível. Se esse é o objetivo, né? Naturalmente. Então, estou partindo desse pressuposto. Se eu não combinar essas coisas, a tendência é fazer um buraco. Aqui vai ter um afundamento. Porque ficou totalmente concentrado aqui, nada aqui. Né? Agora, quando eu faço assim, ó, a tendência é certo? Essas ferramentas, principalmente a lixa, ela não combina com as ferramentas de corte. Em que sentido isso? Eu vou trabalhar com a lixa. Ó,
quando eu passo a lixa sobre a madeira, há um desgaste natural da lixa. Obviamente, né, a lixa vai ficando velha. O que significa que a lixa vai ficar velha? Significa que as partículas minerais que estão aqui, isso aqui é uma areinha, vamos dizer assim, são minúsculos grãos de areia, né? Na verdade, não é de areia, mas de óxido de silício, de alumínio, aqui, basicamente isso. Então, esse óxido de alumínio que está aqui em forma de grão, ele vai se desprendendo dessa superfície de papel que está aqui. Esse aqui é papel, cola e grão, né, feito industrialmente. O uso faz com que os grãos aqui se desprendam. Chega um ponto em que a lixa não funciona mais, porque todos os grãos são desprendidos. Agora, esses grãos desprendidos ficam onde? Ficam aqui, ficam na madeira. E se eu em seguida for trabalhar com uma ferramenta de corte como essa, ou com formão, esse elemento mineral, que é duríssimo, pode danificar o corte da minha ferramenta. Então eu sempre tenho que trabalhar de forma que um pincel eu lixei, limpo. E aí sim eu posso vir e trabalhar com a minha sem danificar a ferramenta. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ferramenta de desbaste não combina com ferramenta de corte. Tá? O grande prejudicado é a ferramenta de corte. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês os passos que devem ser seguidos para a gente realizar essas tarefas de entalhe da parte da estrutura interna do violão, né, que consiste basicamente nas próximas quase que um mês de aula, né? Isso é o que está previsto no nosso calendário. O planejamento é que até 19 de março vocês tenham concluído essa parte interna. No que consiste essas etapas? Então, tem que ser feito o entalhe das barras do leque, né? Essas aqui são barras do leque, essas partes aqui. Isso aqui são as travessas do tampo. O fundo também tem travessa. Essas travessas do fundo também tem que ser feitas. A particularidade é que essa travessa daqui é plana, porque essa superfície aqui é plana, né? E essa superfície aqui é curva. Aqui tem uma certa curva assim, ó, né? Um abaulamento. A gente também vai ter que fazer o friso, né? O friso, a contrafaixa serrilhada. O procedimento é basicamente o mesmo para todas elas. A gente vai trabalhar com ferramenta de corte, desbaste e medição, né? Agora, veja aqui, para vocês entenderem como é que a gente trabalha na construção do violão. Isso aqui é um tampo, vamos dizer assim, acabado, pronto para ser colado, né, na lateral. A parte interna já está colada. E vocês veem que aqui eu tenho um tampo que ainda não está pronto, foi começado. É mais fácil fazer dar a forma final para essas barras quando elas estão coladas, né? Então a gente não vai fazer isso daqui, dar essa forma final. A gente vai dar apenas a forma final na base, ou quer dizer, na parte da barra que vai ser colada no tampo e nas laterais. Então essa base aqui tem que estar plana, porque para ser colada tem que estar plana, né? E essa dimensão aqui, ó, que é de 6 milímetros, tem que estar ajustada. Não pode ter 6 aqui, 5 aqui, não pode ter 6 aqui, 7 ali, não. Tem que ter 6 ao longo de todo o comprimento, no caso específico das barras do leque. Uma vez a gente chegou a essas dimensões, nós vamos trabalhar com ferramenta de corte e transformar isso nisso daqui. Somente depois que isso está feito e adquiriu a forma final, é que nós vamos colar essas travessas.
Porque vocês imaginem que eu estou trabalhando aqui, ó, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou bater nessa. Então, as travessas são um obstáculo para que eu possa entalhar essas peças. Então tem essa ordem. A gente dá uma forma básica nas barras, cola as barras e depois a gente entalha, né? Como esse processo de colagem vai ser feito somente no segundo semestre, né? O que nós precisamos fazer agora é algo bem simples. Todas essas barras aqui tem que estar alinhadas por baixo, né? Planificadas a parte da base dela, onde vai ser colada, e essas medidas ajustadas. Só isso, né? Feito isso, guarda-se essas peças, daí fazemos a mesma coisa aqui com as travessas, fazemos a mesma coisa com as travessas do fundo, fazemos a mesma coisa com o friso, e vamos guardando todas essas peças. Né? É até uma dica importante para vocês. Vocês terem um tubo desse aqui, ó, tá vendo? Com 1 metro de comprimento e com tampa, né? Esse aqui é uma tubulação de esgoto, com tampa. Daí vocês, fazendo as peças, guardam aqui dentro tampas aqui. Né? É importante tentar isolar essas peças de madeira feitas que a gente vai entalhar agora, mas só vai colar no segundo semestre. Enquanto isso, ela tem que ficar de preferência isolada para não ter troca de umidade com o ambiente, principalmente em Curitiba, que, como não sei se vocês sabem, a variação de umidade é muito grande, né? Tá, então como que eu vou inicialmente fazer essas barras, né? Trabalhar sobre essas barras? Procedimento que, como eu disse, é padrão para todas as outras partes. Na morsa de vocês tem na bancada, vocês vão fixar uma base, dentro da gaveta de vocês tem uma base como essa aqui, ó, com uma lixa colada, né? E vocês vão fixar, que não está alinhado, tá um pouco abaixo. E daí eu vou pegar a base da barra, né, que está bruta, tá vendo isso aqui? Essa madeira, assim, que vocês vão receber, ela é mais comprida do que o comprimento final da peça, mais larga e mais espessa. É isso que a gente já expliquei, né? O que é entalhar? Entalhar é remover material. E é isso que nós vamos fazer agora. Daí, o que a gente faz? Nós vamos, primeiro passo, planificar a base, a parte que vai ser colada aqui. Né? Que vai ser colada aqui, ó. Então eu tenho que planificar a base. Escolho qualquer uma das superfícies dela que admite essa medida, né, de 6, e vou traçar com giz aqui, ó. Traçar com giz. Ok? Como essa base aqui é plana, se eu fizer esse movimento aqui, assim, ó, quando todo o giz desaparecer daqui, significa que toda a superfície foi lixada, então ela está pronta. Né? Por isso que a gente passa o giz. Né? O movimento aqui é cadenciado. Jamais vocês vão fazer uma coisa assim, ó. Não. Vocês vão fazer um movimento mais lento, é mais força, mais força e menos velocidade. Quanto menor é o número da lixa, por exemplo, essa aqui é uma lixa 60, né? Então, você tem que usar mais força e menos velocidade. À medida que a lixa vai ficando mais fina, uma lixa 600, uma lixa 2000, 3000, aí você pode trabalhar com mais velocidade, mas as lixas mais grossas de desbaste vão ser com esse movimento que a gente tem mais controle, né? Ó, tá vendo que tá desaparecendo
ainda tem um pouco de giz aqui. Isso, se não tiver giz, pode ser feito com lápis, com grafite, né? Ó, consegui planificar essa base. Significa que essa base aqui que foi planificada vai ser colada aqui. Vai ser colada aqui, ó. Então, eu vou fazer uma marca de lápis aqui na parte de cima, né, para identificar que eu não vou colar essa marca, é essa aqui vai ser colada. No final vai ter que ficar, ó, tá vendo como tá tudo marcado aqui? Eu marquei com giz e eu numerei 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aqui o 0, né? Pra gente não se confundir na hora de colar assim, aí não vai dar certo, né? Tá? Então, essa é a primeira etapa. Agora, o que que a gente precisa fazer? Consultar a planta. E a gente vai ver que na planta está especificado que a largura dessa barra aqui é de 6 milímetros. Nós vamos pegar o paquímetro. Vamos ver o que, que tem aqui. Seis e meio. Um pouquinho mais de 6,5. 6,5, né? Bom, então eu vou ter que lixar uma lateral aqui e depois lixar a outra. Se, digamos que essa peça tivesse com 8, eu não ia lixar, eu ia remover o material com a ferramenta de corte. Não é? Porque é muita coisa. Se eu tenho 3 milímetros para remover de material, eu tenho que cortar com a plana. Agora, se é meio milímetro, como é o caso daqui, a lixa é o mais fácil, né? Então, eu falei para vocês que eu fixei essa base ligeiramente para baixo dessa superfície aqui. Porque eu posso agora encaixar ela aqui assim, ó. E correr ela assim, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu vou garantir que essa peça vai estar perfeitamente no esquadro. Porque aqui eu tenho esquadro, né, 90 graus. E eu quero preservar isso, né? Eu quero transferir esse esquadro daqui para essa peça. Então eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Vou até passar um giz aqui para me certificar se está tudo certinho. Ó. Vamos lá. Ainda tem giz aqui. Então continua mais um pouco. Depois que ela atingiu uma certa uniformidade, até dá para afastar daqui, porque ela já está planificada, né? Ó. Pronto, perfeito. Agora a gente tem que fazer esse lado aqui. E agora é hora de checar, né? Aqui continua com um pouco mais 6,5. Tá? Eu fiz essa base, aliás, eu fiz essa base. Depois eu fiz essa daqui e agora eu vou fazer essa, né? E o mesmo procedimento, eu coloco aqui O resultado vai ser que isso aqui vai ficar com 90 graus, né? Agora já acertei o esquadro, posso vir para cá. Nesse ponto,
a gente vai checando com mais frequência, porque não pode ficar com menos de 6 milímetros. Posso continuar um pouco. Checando. Chego lá. Mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo, né? Olha lá, dá para ver que é 6, né? Por aqui no meio. Tem que ver em toda a extensão, né? Porque às vezes... Certo? Então, missão cumprida. Eu tenho uma barra perfeitamente plana, que é onde vai ser colado, e ela está perfeitamente no esquadro, né? Porque graças a esse artifício aqui. E além disso, ela está com uma largura de 6 em toda a extensão. A extensão, a altura final dela é de 13 milímetros e ela está com 5. Que está ótimo, né? Porque, veja como é mais fácil. Uma vez que ela esteja aqui colada, ela está firme, então é muito mais fácil trabalhar com a ferramenta. Quer ver? Ó? Passar aqui assim, ó. Tá vendo? É bem tranquilo. Mas para isso ela tem que estar fixada. E é importante que não tenha nada aqui, né? Nenhuma travessa. Porque se tivesse, eu ia bater aqui. Né? Então essa é a ideia básica. Gente, esse é o procedimento básico das barras e o mesmo, né? Quando chegar nesse momento de fazer as travessas, vai ser exatamente a mesma coisa. Planificar a base e depois fazer com que fique no esquadro, as laterais, e deixar na espessura correta. Sempre checando com a planta, né? Obviamente que essa daqui tem uma altura, tem uma largura de 6, como eu falei, e a altura final de 3, que não importa. Aqui, todas essas, elas estão com alturas diferentes, mas eu vou desbastar, eu vou chegar na altura final depois de estar colada. Aqui vai ser uma outra largura, vocês vão ter que sempre checar. Aqui vai ser 8 de largura por 20 de altura, né? Esse trabalho é sempre feito checando as dimensões das peças na planta, né? Bom, isso quanto às travessas do tampo e as barras do leque. As travessas do fundo têm uma particularidade, tem uma concavidade aqui. E, portanto, essas três travessas têm que ter essa concavidade. Como é que a gente faz isso? A gente tem um gabarito, ó, da curva, tá vendo? Um gabarito da curva. E eu vou pegar uma travessa que está aqui. Obviamente que aqui eu já fiz o acerto de toda ela, né? Estou com a travessa. O procedimento para chegar aqui é o mesmo desse, que eu acabei de descrever. O que tem de extra é que a gente tem que fazer essa base curva. Então, o que eu faço? Vamos medir essa peça. Ela tem 35 e a metade de 35 normalmente é 17,5. Né? Tá. Pego o esquadro, traço 17,5. Agora eu vou alinhar, fazer com que essa linha de centro aqui coincida com essa linha de centro daqui. Então, ó, tracei, depois de ter entalhado a base e as laterais da travessa, traço a linha de centro
e alinho aqui com esse gabarito. Esse aqui é um gabarito. Aí eu vou medir essa distância aqui, ó. Essa distância daqui é 5,5. Dependendo do comprimento da barra e da travessa, né? Essa distância vai ser diferente. Né? Obviamente, se eu tiver uma travessa mais comprida, aumenta essa distância. Se estiver mais curta, ela vai diminuir. Né? E as travessas do fundo são 3 travessas, 3 medidas diferentes. Então isso aqui tem que ser feito individualmente. Essa daqui eu marquei 5,5, né? 5,5. Então, o que eu faço? Eu tenho que transferir essa distância aqui para as bordas dela. Faço daqui assim. Travei o paquímetro aqui, ó, com 5,5. E vou usar esse dente que tem aqui no paquímetro, né, como guia. Eu chego aqui, eu encosto o dente, traço com lápis. Ou seja, essa medida de 5,5 passou para cá. Né? Medi, tracei, tem 2 pontos com 5,5 aqui. Daí eu venho para cá novamente, alinho outra vez, só que por cima, sobrepondo a barra. Sobrepor. É meio chatinho fazer isso, mas... Aí. Com essa sobreposição, eu simplesmente traço aqui, ó. E eu consegui traçar a curva. Tá vendo? Agora, simplesmente a gente fixa aqui e vai trabalhar com a plana. Trabalho com a plana aqui, até quase chegar na linha. Né? Vou desbastar esse material, remover todo esse material. E depois disso, lixo. Normal. Tá certo? Tá. Que mais? Friso. O friso é uma parte que tem a função, uma peça que tem a função de fazer a junta do tampo com o fundo, do tampo com a lateral e do fundo com a lateral. Né? Tem essa finalidade de matar a junta do tampo da lateral e do fundo com a lateral. Eu preciso simplesmente, recebendo assim a peça, né, lixar ele. Como é uma peça muito comprida, o que dá para fazer? Começar do meio para as pontas, né? Então, eu posso, por exemplo, usar uma madeirinha qualquer. Deixa eu ver se tem uma, por exemplo, pode ser esse aqui, ó. Não tem lixa nenhuma aqui, né? Tá vendo? Só vai correr aqui, ó. Então, vai. Tá vendo? E assim vai. E aqui é a mesma coisa, faço isso, ó. Como tem altura, né, eu simplesmente coloco nesse dente que eu já tinha previamente ajustado. Aqui é simples, a gente nem precisa ter um cuidado de passagens nem nada, só com a mão mesmo a gente já percebe que ele está liso, né? E com uma expressão visual também. A gente vê se tem checa, para ver se tem dente ou não. E só é necessário fazer em 2 dessas faces aqui. Né? Porque
Isso daqui vai ser depois removido, a parte de cima vai ser removida, a parte de fora vai ser removida. Então, se eu deixar essa superfície aqui perfeitamente lisinha, sem ondulações, sem gap, sem buraco, né? Sem marca de serra, e essa daqui também, ó, essa e essa, né? Porque depois vai ser colado assim, ó, no instrumento. Então a parte de baixo tem que estar plana, lisinha, a parte de dentro tem que estar lisinha. Agora essa daqui a gente trabalha depois, e essa aqui trabalha depois também. Eu creio que é basicamente isso. Vocês vejam que o procedimento é bem simples e repetitivo. O que é importante é que vocês trabalhem com bastante paciência, sem pressa. Lembra que eu falei que não tem que fazer nada correndo, que tem que ser com velocidade, né? Porque esse movimento rápido, e serve para tudo isso, para lixa, para grossa, para plana, ele induz a erro, né? E a gente tem que fazer com paciência, com tranquilidade, para que todas as peças fiquem perfeitamente ajustadas dentro das dimensões. É muito importante isso. Né? É muito importante. Cada pecinha dessa tem que estar exatamente na dimensão que está na planta, porque senão o resultado final não vai ficar bom, né? Não vai ficar um instrumento profissional. Eu costumo dizer para os alunos que montar um instrumento, construir um instrumento é mais ou menos como construir um texto também. Você tem um monte de frases, né, várias frases, que você vai ajustando, deixa a frase bem feita, com a sintaxe adequada, com a ortografia correta, e depois você monta essas frases todas e você tem um texto, não é? O que faz sentido é o texto final, mas ele depende de que todas as frases sejam bem feitas, né? A diferença é que num texto você sempre pode corrigir. Né? Você pode escrever um texto de 10 páginas e percebeu que a primeira frase está com um erro de ortografia, um erro de gramática, você vai lá e corrige, apaga aquela frase e faz uma nova. No instrumento não dá para fazer isso. Então, ou a gente capricha desde o começo com cada uma das partes, ou a gente não capricha. E daí vai ficando tudo mais ou menos, tudo quase bom, e no final o instrumento fica quase bom e ele perde muito, muito do valor comercial dele. O valor comercial do instrumento é diretamente ligado à precisão com que ele ao cuidado que foi investido nele para a fabricação. Certo? Vocês têm que ter isso em mente. Tá bom, gente? Então, na próxima aula de vídeo, eu vou explicar como fazer a roseta. Tá certo? Até lá, então.